Eu estava ali, no jardim da minha infância, cercada pelo calor do sol de um verão que parecia eterno. As risadas de Júlia e Lara brincando, tão leves e despreocupadas. Mas tudo mudou em um instante. A voz de Tiago cortou meu mundo em dois. O que você ainda está fazendo aqui? A casa é minha. Minha mãe pagou. O eco das palavras dele ressoou nas paredes que eu conhecia tão bem, como se fossem feitas de papel. Meus olhos se fixaram nele, a arrogância estampada no rosto jovem que mal conhecia. Eu respirei fundo, o coração disparado, enquanto a sensação de ácido subia pela minha garganta. Aquilo não era um simples aviso. Era uma declaração de guerra. Uma batalha que eu não sabia que estava prestes a enfrentar. O azul do céu se tornava cinza, e as vozes da minha vida se apagaram, deixando apenas um silêncio ensurdecedor. Eu olhei para as minhas filhas, os rostos delas ainda brilhando de alegria, inocentes do turbilhão que começava. O que eu diria para elas? Como eu explica? Lembrei do cheiro de bolo que vinha da cozinha, das risadas da minha mãe, das histórias que meu pai contava à noite. Meu porto seguro estava à beira de um colapso, e eu precisava encontrar uma maneira de manter todas essas memórias vivas. O que restaria da nossa história se Tiago quisesse me expulsar? Eu senti um nó na garganta. A adrenalina pulsava nas minhas veias, enquanto meu olhar se fixava novamente em Tiago. Ele estava tão seguro, tão convencido de que tinha o direito. Mas eu tinha algo que ele não tinha. Toda a história da nossa família. Os segredos que se escondiam por trás de cada parede. Um sinônimo de lar, que ele parecia ter esquecido. As risadas das minhas meninas se tornaram ecos distantes. As vozes da vizinhança, antes acolhedoras, agora se tornaram murmúrios. O peso do olhar de Tiago, quase palpável, pesava sobre mim. Era uma pressão que se acumulava, e por um momento, eu temi que o chão cedesse sob meus pés. Mas não era a hora de ceder. A luta por N. Mudei a postura. Afirmei os pés no chão, como se a própria terra me insuflasse coragem. Olhei para ele, mantendo a calma que apenas anos de experiência e dor poderiam proporcionar. Tiago, comecei, a voz firme. Não é você quem decide isso. A expressão dele mudou. O desdém se transformou em surpresa. O tempo pareceu suspender-se por um segundo. As árvores balançavam suavemente ao vento, e uma sensação de inevitabilidade tomou conta de mim. Naquele momento, decidi que não ia me render, que lutaria para preservar aquilo que era nosso. Mas a sombra do passado começava a se aproximar. O antigo financiamento da casa, a assinatura que eu nunca tinha visto, tudo que eu acreditava ser verdadeiro estava em jogo. Um segredo, uma verdade escondida. O advogado do meu pai aparecerá na próxima semana, e tudo o que eu esperava que fosse um mero detalhe poderia se tornar uma revelação devastadora. Olhei para minhas filhas novamente. Elas ainda pareciam tão despreocupadas, tão alheias ao... Senti a necessidade de me preparar para o que quer que tivesse por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu ainda estava ali, parada na entrada do meu antigo lar, quando as palavras de Tiago ecoaram em minha mente. A casa estava como sempre, mas eu sabia que tudo mudaria. Olhei para as flores que minha mãe plantou no jardim, aquelas petúnias roxas que ela insistia em cuidar com tanto carinho. Um pequeno pedaço do meu coração estava ali. Aos 20 anos, eu sonhava com aventuras, uma carreira de sucesso e talvez uma vida bem diferente. Mas a realidade me trouxe de volta ao banquinho do jardim, com as mãos cheias de terra e meu grande sonho de ser artista plástico, guardado de lado.
Minha rotina era uma dança sutil entre as obrigações e os simples prazeres do dia a dia. Acordava cedo, antes das meninas, para ter pelo menos alguns minutos de silêncio. Fazia café e olhava pela janela enquanto o céu começava a clarear. Amava aquele momento, a calmaria antes da tempestade. Quando as meninas acordavam, tudo se transformava. Havia gritos e risadas, a correria de colocar as roupas em ordem, ler as histórias antes de ir para a escola, as pequenas discussões sobre quem escolheria primeiro a música no rádio. Trabalhava meio período em uma pequena loja de roupas, onde conheci pessoas que se tornaram amigas e confidentes. As conversas com a Lúcia, minha colega de trabalho, eram um ponto alto. Nós falávamos sobre sonhos, medos. Ele era um conhecido da família, mas nada mais que isso. Lembro de vê-lo quando criança. Mas depois ele desapareceu e agora voltava como uma ameaça. Ele tinha atitudes de alguém que não entendia a fragilidade da vida, a força das raízes que mantinham pessoas unidas. Uma nova certeza começou a germinar em mim. Eu não lutaria apenas pela casa, mas por todas as memórias, por cada risada que ecoava nas paredes, por cada lágrima que eu havia derramado ali. Aquele lugar significava muito mais do que um teto sobre nossas cabeças. Ele era nossa história. E eu não poderia permitir que alguém, que tinha seus próprios interesses, a destruísse. Olhei novamente para as minhas meninas. Elas estavam longe, sentadas na sombra da árvore, comendo biscoitos que eu tinha trazido. Elas eram tão inocentes, tão cheias de vida. Um nó se formou na minha garganta ao pensar que, se Tiago decidisse que a casa não era mais nossa, tudo poderia mudar. Como eu explicaria a elas que nosso lar estava ameaçado? A pressão estava aumentando, e eu precisei disso. Respirei fundo e deixei que a coragem brotasse dentro de mim, como um jardim resplandecente. Clarice! Gritou a Lara, me puxando de meus pensamentos. Mamãe, vem brincar com a gente! O brilho nos olhos dela fez meu coração derreter, e o medo começou a se dissipar. Eu tinha que ser forte. Para elas, para todas as memórias que construímos nessa casa. Vou já! Respondi, com um sorriso que tentava esconder a tempestade que se formava dentro de mim. Mas eu sabia que a batalha estava apenas começando. Um plano começava a tomar forma em minha mente. Algo que poderia me ajudar a descobrir a verdade, a raiz da propriedade. E talvez, só talvez, um segredo escondido em meio a papéis esquecidos. Talvez o advogado de meu pai, que vinha na próxima semana, traria à tona algo que mudaria tudo. Uma revelação, algo que pudesse ser usado a meu favor. E se tudo o que eu sabia sobre o financiamento da casa estivesse errada? O mundo estava... O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho. E ali, no meio de tudo isso, percebi que, mesmo em meio à incerteza, ainda havia uma luz. Contudo, eu não poderia mostrar fraqueza. Mulheres não choram, não desistem. E enquanto eu me preparava para o que estava por vir, um pensamento me surpreendeu. Será que eu realmente sabia tudo sobre a casa que chamava de lar? O segredo que guardava poderia se revelar um importante trunfo no futuro. E eu precisava estar pronta. Eu sempre amei os fins de tarde. Não aqueles que anunciavam o fim do dia, mas aqueles em que o sol parecia se despedir com um espetáculo de cores. Eu me lembro de estar na varanda, uma xícara de café na mão, observando o céu ganhar tons de laranja e rosa. O cheirinho do bolo de cenoura que eu tinha colocado no forno envolvia a casa, algo que sempre me fazia sentir que tudo estava em seu lugar. Era um momento simples, mas cheio de significado. Minha rotina era uma dança de obrigações e pequenos prazeres. Pequenas alegrias que faziam a rotina valer a pena. Durante o dia, eu trabalhava em uma loja de roupas perto de casa. Conhecia cada cliente pelo nome e também suas histórias. As mulheres entravam ali procurando mais do que roupas. Elas buscavam conforto, renovações que de alguma forma podiam levá-las para longe de suas vidas cotidianas. Havia dias em que, ao conversar com Lúcia, minha colega de trabalho, sentíamos que éramos as únicas sonhadoras em um mundo de obrigações. Conversávamos sobre nossos planos, sobre como a vida poderia ser diferente, sobre nossos filhos, nossas memórias e o medo de que tudo que construímos fosse apenas uma ilusão. Os olhares nostálgicos que trocávamos sempre me faziam sentir menos sozinha.
Ela também esperava por uma mudança, um sinal que mudasse o rumo de sua vida. Era um laço forte, e por um tempo parecia que tudo estava no caminho certo. Mas, como em toda história, havia dificuldades. Eu sentia a pressão financeira pesando em meus ombros. Nos fins de semana, eu gostava de reunir as meninas e levá-las ao parque. Aquela hora em que corríamos atrás de pipas e sorvetes derretendo nas mãos me fazia esquecer os problemas. Nós ríamos, entrelaçando as nossas vidas, criando memórias. Uma vez alugamos uma bicicleta e pedalar foi uma aventura que eu ainda guardo na memória. A sensação de liberdade, o vento nos cabelos e as risadas ecoando pela estrada. Tão bom poder sentir a vida pulsando novamente. Éramos momentos pequenos e simples que preenchiam meu coração. Mas a vida não se sustenta apenas com risadas. Havia os momentos de solidão, os ecos de um lar que às vezes se sentia vazio. Eu fiquei mais preocupada quando comecei a notar que Tiago se afastava aos poucos. Ele costumava me enviar mensagens carinhosas durante o dia, mas isso rareou. Os jantares se tornaram silêncios constrangedores, e cada resposta curta me deixava angustiada. As palavras que antes eram sussurros de amor, agora pareciam um eco distante. Às vezes, preparei uma festa surpresa, enchi a sala de balões e fiz o prato favorito dele. Quando ele chegou, eu estava radiante, esperando que o sorriso dele iluminasse aquele momento. Mas ele não parecia feliz. O olhar penoso dele fez meu coração desabar. Ele agradeceu, mas o brilho nos olhos que eu costumava ver tinha desaparecido. Eu sorri, mas por dentro algo se quebrava. Eu não entendia por que algo tão simples como uma celebração tinha se tornado um peso. E, embora eu tentasse esquecer essa sensação, sempre havia algo que me deixava incomodada. Um burburinho no fundo da minha mente, uma pontada de insegurança. Em uma tarde qualquer, fui buscar as meninas na escola e, ao entrar na sala, ouvi uma conversa entre duas mães. Elas falavam sobre Tiago. O que mais me incomodou foi que, enquanto eu tentava asseverar que tudo estava indo bem, uma delas comentou sobre como ele estava sempre inexplicavelmente ocupado. Era algo sutil, mas que me fez sentir um gelo na espinha. Ele não... A comparação entre mim e uma eventual amante só trazia mais solidão e desespero. Eu sabia que precisaria fazer algo, mas o quê? A conversa silenciou tão rápido quanto começou e percebi que precisava entender o que estava acontecendo. Eu não podia aceitar que o nosso lar, a casa que sempre considerei nossa vida, estivesse sendo corroído por incertezas. O simples teste de estarmos juntos em um jogo de tabuleiro havia se tornado uma tarefa árdua, e diante disso, meu coração pulsava em um ritmo desesperado. O que eu poderia fazer para reconquistar seu amor? Seria suficiente? Essa questão começava a se formar em minha mente, sugando toda a esperança que eu tentava manter. Uma noite, enquanto preparava o jantar, a angústia se intensificou. Ele ficou em silêncio ao meu lado, e quando perguntei o que estava pensando, ele apenas balançou a cabeça. Senti um nó na garganta e a pressão no peito. Nós mal conversávamos. Não havia mais aquela cumplicidade que costumava fazer as horas pá. Com o coração acelerado, eu me lembro de ter decidido pesquisar um pouco sobre a história da nossa casa. Afinal, como um lar poderia se sentir tão distante? Era hora de buscar respostas, de descobrir se o problema estava apenas nas paredes que compunham nosso lar, ou se havia algo maior por trás disso. O medo e a insegurança que eu sentia só aumentavam. Foi nesse impulso que senti uma faísca de coragem, junto com a inquietude. Do que mais eu poderia descobrir sobre a casa que chamei de meu lar? Naquele momento, eu não sabia que nosso futuro dependia não apenas do que iria descobrir, mas de como eu mesma conseguiria encarar a verdade quando ela chegasse. O pensamento desse mistério me seguiu por toda a noite. Más notícias moram nos cantos escuros, e mesmo que eu desejasse ignorar, a verdade parecia sussurrar ao meu ouvido, numa melodia que eu não poderia ignorar. Um alerta que me fazia querer ir até o fundo dessa questão.
O que poderíamos perder se a verdade fosse revelada? E se eu tentei me mostrar forte, mas a verdade é que estava sufocando? Está tudo bem, eu dizia para mim mesma, como uma mantra, enquanto preparava o jantar. Mas a angústia crescia como uma sombra. A cada minuto, uma nova dúvida surgia. O que ele fazia quando não estava comigo? Com quem ele estava? Quando pedi para ele me contar o que estava acontecendo, ele respondeu apenas com um suspiro. Eu vi nos olhos dele que havia mais. Uma versão de Tiago que estava se distanciando de mim. O tempo passava devagar e eu sentia um nó na garganta aumentar a cada piscada. As meninas estavam lá fora, infectadas por sua felicidade inocente, e eu lutava contra algo que nem entendia direito. Lá no fundo eu sabia que precisava fazer algo. Uma parte de mim hesitou em acreditar que ele poderia estar me traindo. Não era aquele Tiago que eu conhecia e amava. Mas o que estava acontecendo? O silêncio que se instalara entre nós falava tanto quanto qualquer grito. Eu peguei o meu celular e comecei. Fui puxada para esse abismo, e a curiosidade tomou conta de mim. Eu não queria ser aquela mulher desconfiada, mas eu não reconhecia mais a pessoa que estava ali ao meu lado no sofá todas as noites. Quis fazer algo, falar, buscar um espaço ao ar livre onde o sol pudesse iluminar nossos rostos, mas a brisa constante de desconforto me segurou no lugar. Um dia, sentindo que precisava me distrair, decidi levar as meninas ao parque. A última coisa que queria era mostrar a elas a dor que estava me consumindo. Enquanto empurrava o balanço, observava as outras mães interagindo, rindo, criando laços que pareciam firmes, enquanto eu estava vazia e sozinha em meio à multidão. A dúvida se espalhou em mim como uma erva daninha, me sufocando aos poucos. A cada risada das meninas, uma pontada de culpa me atingia. Por que eu não conseguia apenas viver aquele momento? A noite seguinte passou como um borrão. Tiago chegou tarde e, mais uma vez, eu não consegui perguntar onde ele esteve. O insou. Aquela frase me cortou. Cansado de mim? Cansado da vida que construímos juntos? Esses dias difíceis começaram a perguntar se havia algo mais. Uma inquietação tomou conta de mim. Os dias se transformaram em semanas e eu sempre ficava com a sensação de que algo estava prestes a explodir. A realidade estava se tornando insuportável e eu me vi buscando mais respostas, mais do que meramente me preocupar em consertar. Tentei ler nas entrelinhas, nos comportamentos sutis, os telefonemas que ele atendia em outra sala, os olhares que ele desviava quando perguntava de seu dia. Era como se eu tivesse entrado em um jogo, onde um de nós sabia as regras e o outro estava completamente perdido. Certa manhã, o telefone dele tocou enquanto estava ao meu lado na mesa. Levantei a sobrancelha, sentindo um arrepio na espinha. Ele atendeu na sala de forma rápida e nervosa. Meu peito se apertou. Escutei sussurros, mas não consegui discernir as palavras. Quando ele desligou, seu rosto parecia pé. Um frio começou a tomar conta do nosso lar. Cada discussão, mesmo silenciosa, injetava mais distância entre nós. Naquele dia de primavera, as meninas estavam brincando no quintal, e eu me peguei observando-as. Elas estavam tão felizes, tão inocentes. Um misto de amor e dor se formou no meu peito. Como eu poderia permitir que o que estava acontecendo afetasse a felicidade delas? Mais um motivo para que eu não desistisse de tentar. Respirei fundo e decidi que precisava encontrar as respostas que tanto procurava. No entanto, como se o universo estivesse me conspirando contra, aquela mesma tarde trouxe faíscas do que estava prestes a se revelar. Enquanto organizava algumas coisas no quarto, avistei a pasta de documentos de Tiago. Uma pilha de papéis esquecidos atrás da mesa. O instante em que minha mão tocou a superfície fria trouxe um arrepio. Eu hesitei, pensando em como isso poderia ser um erro. Mas a ansiedade me moveu. O que eu encontraria ali? Abri a pasta e no meio de... Eu nunca tinha visto essa fatura antes. A quantia era significativa e não fazia sentido. Fui consumida por uma neblina de inquietação.
O coração batia forte. Como ele poderia fazer isso? Eu me perguntei se deveria perguntar ou olhar mais ao fundo. Se fosse uma mentira, eu não saberia como lidar. A ira começou a brotar em mim, e a fatura se tornou um símbolo do que poderia ser. Em um só movimento, percebi que não poderia ignorar. Naquele instante, a mensagem do grupo de WhatsApp de Tiago pingou no celular. Olhei para a tela, hesitante, e então abri. Era de uma mulher. Uma foto, ele sorrindo. O meu coração se estilhaçou. Ali estava a prova, e tudo se encaixa em um quebra-cabeça doloroso. A palavra gostoso estava nas mensagens. Meu coração disparou com um nó na garganta. Não consegui conter a respiração. Tudo dentro de mim estava gritando. O que eu deveria fazer agora? Escutei as risadas das meninas lá fora. Olhei pela janela e vi suas carinhas felizes. E aquela imagem contrastava tanto com a tempestade que se instalava dentro de mim. Desde criança sempre procurei respostas e o caminho certo. Mas agora eu sentia que estava prestes a adentrar um mundo que nunca imaginei. O que fazer com essa verdade? A cada segundo, a sensação tomava conta de mim e a urgência me incomodava. O peso nos meus pés havia se transformado em uma constatação. Eu não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu estava prestes a entrar em uma batalha pela minha vida, pela minha casa e pelos meus filhos. Com as mãos trêmulas, eu fechei o celular. Tiago não estava mais do meu lado. Essas paredes, antes tão acolhedoras, agora pareciam me sufocar. Eu trouxe as meninas para dentro e me preparei para enfrentar o que estava por vir. O que eu não sabia era que a foto dele sorrindo, tão à vontade, enviava um calafrio pela minha espinha. A mulher ao lado dele, completamente desconhecida para mim, parecia tão íntima da minha vida quanto eu já pensei que éramos. Olhei para as meninas brincando lá fora, despreocupadas, e o constrangimento começou a se transformar em algo mais profundo. Raiva. Queria gritar, fazer tudo explodir em um instante, mas algo dentro de mim sussurrou para eu parar. Respirei fundo. Minha cabeça girava. Como eu estava planejando confrontá-lo sem ter as provas concretas? Seria doido tentar fazer isso só com suposições. Calma, disse a mim mesma, tentando me tranquilizar, enquanto a pressão nos meus ombros aumentava. Olhei mais uma vez para a tela. A frieza começou a tomar conta de mim. Pego de surpresa, eu não sabia como reagir. Afinal, eu estava prestes a entrar em um campo de batalha que nunca quis. Com um movimento rápido, desviei os olhos da tela e tapei a boca. O que eu faria a seguir? Não poderia dar a ele a satisfação de ver que eu estava quebrada. Desse modo, decidi que a primeira etapa do meu plano era ficar calada. Olhei ao redor da sala, tentando encontrar alguma distração. O sol entrava pelas janelas, iluminando cada canto, mas não aquecia meu coração. Naquela mesma sala, tantas memórias nossas estavam emolduradas. Risos, festas de aniversário, Natal reunido em família. Aqueles momentos agora se tornavam um eco distante. Sem pensar, levantei e segui até o quarto onde Tiago guardava as coisas. O que mais eu poderia encontrar? Abri a porta com calma, como um ladrão em busca de tesouros escondidos. A prateleira estava repleta de livros e algumas caixas. Comecei a revirar anotações, documentos, coisas que... Era branco, sem remetente, mas tinha o nome da nossa casa escrito com letras legíveis. O coração pulou dentro do peito. O que poderia conter aquele envelope? Peguei com cuidado, sentindo a adrenalina crescer enquanto abria. Dentro, encontrei um contrato de financiamento. Minhas mãos tremiam à medida que lia. O que estava fazendo ali? O valor era além do que havíamos conversado. A fatura parecia mais alta a cada linha que eu percorria. Uma dívida que eu nunca soube que existia. Os pensamentos começaram a girar na minha mente como um furacão. Ele estava mais envolvido com as finanças do que eu pensava. Ele está se escondendo de mim, pensei. E soube que precisava fazer algo. A sensação de traição agora se entrelaçava com a precaução das contas não pagas. Como isso podia ser possível? Continuei olhando os papéis e encontrei o extrato bancário.
A data era recentemente. Com prováveis movimentos que não reconheci e pagamentos que não faziam sentido. O que você está fazendo, Tiago? Os sentimentos de dor, frustração e o frio na barriga começaram a se misturar. O nó na minha garganta voltou e percebi que estava cuspindo palavras em minha mente. A mente estava quanto mais clara, mais eu era capaz de fazer as perguntas certas. Decidi que não agir de forma impulsiva era o mais inteligente. Em vez de uma confrontação explosiva, eu precisaria ser estratégica. Um plano começava a tomar forma. Guardei tudo rapidamente, como um ladrão que finalmente encontrou a maior fortuna do mundo. Tinha todas as informações necessárias para entender melhor o que estava acontecendo. Enquanto descia a escada, uma coisa estava clara. Eu não poderia deixar que ele percebesse que eu sabia da traição. Encenei uma felicidade forçada, mesmo sentindo a amargura se misturar com o ar que respirava. Tiago estava em casa, entretido com uma série na televisão. Eu pretende. Oi, amor. Como foi seu dia? Perguntei, tentando soar despreocupada. Ele olhou para mim com um sorriso distante. O ritmo do nosso diálogo se tornou um campo de batalha silencioso, onde a estratégia não era gritar, mas sim observar. Ele não suspeitava de nada. A cada palavra que trocávamos, uma máscara perfeita tinha sido preparada. Meus pensamentos dançavam entre o que deveria fazer a seguir. O plano estava se consolidando, e eu sabia que precisava agir rapidamente. As noites seguintes passaram lentamente. Eu servia o jantar com um sorriso, lia histórias para as meninas e tentava ignorar a tempestade que se formava dentro de mim. O guarda-roupa se tornava um lugar de segredos. Todos os dias eu corria para revisar documentos, anotações e tudo o que encontrava. Fui me tornando uma detetive na própria casa, observando cada movimento dele. Ele continuava vivendo sua vida como se nada estivesse acontecendo. A decepção se tornava insuportável, mas era naquela dor que encontrei. Uma vez, Tiago saiu mais cedo e, com a casa em silêncio, comecei a investigar seus e-mails. Visitei cada conta, cada plataforma na esperança de descobrir mais. As pistas ficaram mais evidentes a cada dia, como se tudo estivesse se alinhando. De repente, uma notificação apareceu na tela do meu celular. Outra mensagem dele. Depois de uma pausa, estraguei a segurança ao abrir. Novamente, a conversa era com a mesma mulher. Suas palavras eram tão sussurrantes, tão íntimas. Um nó na minha garganta se formou, assim que um detalhe específico fez meu sangue ferver. Havia planos entre eles. Quero ver você de novo, em breve. A cada letra, a certeza do que estava acontecendo se tornava mais palpável. A raiva queimava, mas o vendaval de ideias se transformava em decisão. Se algo se segurava entre nós, seria a aparência. Não levaria adiante um confronto sem estar preparada. Uma aliada se manifestava em meu interior, acendendo uma luz no fim do túnel. Determinei que não seria eu, a C. Eu continuava conversando, rindo e mantendo a compostura em casa. A dor fazia parte de mim, mas não poderia transparecer. Em breve, eu teria meu momento. Um dia, quando as provas estivessem em mãos, me tornaria a mulher mais forte. E nesse empoderamento, o caminho se formaria diante de mim. Enquanto me preparava, olhei para Tiago, agora acreditando que tudo permaneceria igual. Seu olhar distraído e despreocupado contrastava com o que estava começando a acontecer em meu coração. Ele não sabia. Ninguém sabia. Mas a próxima fase do meu plano estava se aproximando a passos largos, e logo eu teria a chance de finalmente virar. Eu ainda estava digerindo as informações que havia encontrado na pasta de Tiago. Cada letra que lia me feriu como se fossem facadas. O nó na garganta insistia em não ir embora. Eu sabia que precisava agir, mas o que fazer a seguir? No dia seguinte acordei mais cedo. As meninas ainda estavam dormindo e aproveitei a tranquilidade para respirar fundo. Coloquei uma música tranquila e fiz café. Queria que aquele dia fosse diferente, mesmo que apenas na superfície. Enquanto preparava o café, os pensamentos se amontoavam em minha mente. Eu precisava de um plano, e quanto mais rápido, melhor.
O peso da traição parecia estar se acumulando, e eu sabia que não poderia permitir que aquilo me derrubasse. Com as xícaras na mão, fui para a sala e sentei no sofá. Olhei pela janela enquanto o sol começava a surgir. As meninas ainda estavam em seus sonhos. A visão do céu claro tinha um efeito calmante sobre mim. Era o que eu precisava. Clareza. Precisava pensar racionalmente se quisesse. Eu só precisava fazer o que fosse necessário. Meu primeiro passo seria reunir mais provas. Eu tinha que saber como ele estava se envolvendo com essa mulher. O grupo de WhatsApp não era suficiente. Puxei algumas caixas de papelaria que tinha guardado desde a mudança e peguei um caderno. Comecei a anotar meus pensamentos, horários dos encontros, mensagens que já havia visto, tudo o que pudesse me ajudar a montar um quebra-cabeça. A cabeça doía, mas eu escrevi. Enumere tudo, pensei. Passei horas ali, colocando no papel o que sabia. Eu precisava de ajuda para desvendar tudo isso. Entre meus pensamentos, lembrei de Carla, uma amiga de confiança. Sabia que ela teria ideias, mas não poderia confiar demais. Não sabia como o Tiago reagiria se soubesse que eu estava começando a desconfiar dele. Lembrei-me de como era difícil manter as aparências. Com um nó no estômago, decidi enviar uma mensagem para Carla, apenas para saber se poderia encontrá-la. Oi, você pode falar? Precisava de um conselho. A resposta dela veio rapidamente. Claro, que tal amanhã à tarde? Com isso em mente, tentei manter a total tranquilidade na rotina. Acordei as meninas, preparei o café da manhã. As risadas e brincadeiras ajudaram a aliviar um pouco a tensão. Enquanto lia histórias para elas, pensava no próximo passo. O que mais poderia descobrir sobre ele? A ideia de mexer nas coisas dele me intrigava. Eu precisava de mais informações e tinha que ser cautelosa. Quando Tiago chegou em casa, finjo que tudo estava bem. Troquei algumas palavras rápidas, como se nada estivesse errado, mesmo que a dor latejasse dentro de mim. Ele sentou ao lado das meninas, rindo e contando sobre o dia. Olhei em suas direções e me perguntei se ele sabia o que estava para acontecer. Enquanto ele falava, movi-me discretamente para o quarto e peguei algumas fotos antigas. Um retrato da família junta no Natal. O feliz sorriso das meninas era o que ainda me segurava. Fiz uma lista mental de todas as coisas que precisava revisar. Naquela noite, coloquei as meninas para dormir e voltei para o meu lugar no sofá. Já passava da meia-noite e eu sabia que o silêncio da casa era meu aliado. Busquei no computador informações sobre consultórios de advogados. Lembrei que o advogado do meu pai havia comentado algo sobre protegendo o patrimônio. Cada clique me trazia um novo passo que eu precisava dar. Encontrei um escritório próximo, marcado como especializado em direito de família e propriedade. Anotei o número. Nos dias seguintes, continuei a jogar a comédia familiar enquanto guardava as provas. Comprei um aplicativo para registrar as conversas, só para ter tudo na ponta da língua. Cada vez que eu ouvia meu próprio coração disparar, lembrava que não poderia ceder. A ideia de perder tudo que havia construído estava cada vez mais clara. Eu tinha que resgatar algo que o destino tentava. Assim que entrei, fui recebida com um sorriso caloroso. O advogado, um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis, me ouviu atentamente. Falei sobre a situação. Expliquei o que havia descoberto e ele fez anotações. A primeira coisa a se considerar é reunir todos os documentos que você puder, disse ele. Qualquer prova é vital. Isso inclui extratos bancários, mensagens, tudo que indique que o imóvel é potencialmente contestável. Ouvi as suas palavras com um misto de esperança e medo. Ele teve calma ao explicar meus direitos e como poderia proceder. O momento que deveria ser um peso se tornava um alívio. A cada palavra, a força dentro de mim crescia. Saí do escritório com um novo plano. Eu precisava de mais ajuda. Era hora de agir. Decidi me aproximar de Lúcia, minha colega de trabalho na loja de roupas. Ela sempre teve uma visão perspicaz e distraída das coisas, o que poderia me ajudar a ver diferentes ângulos.
A conversa que tivemos na loja sobre como equilibrar a mate. Durante meu turno, convidei-a para almoçar. Ela sorriu, animada. O almoço começou leve, mas à medida que conversávamos, comecei a contar algumas das minhas preocupações. Sabe, Lúcia, estou passando por uma fase bem complicada. Não sei se tenho visto tudo por um ângulo real. As preocupações foram ganhando forma até que mencionei Tiago. Ele está um pouco distante e estou preocupada que algo esteja acontecendo, confessei, sem detalhar muito. Lúcia, com seu jeito carinhoso, inclinou a cabeça. Ouça, algo deve te preocupar mesmo. Quer que eu te ajude com algo? Posso fazer algumas ligações, saber de algumas situações? Seu apoio era a folha que eu precisava. Conversamos sobre estratégias para conseguir os documentos, sugestões sobre o que olhar nas redes sociais, o que procurar ali. Fui anotando enquanto ela falava. Naquela semana, cada movimento se transformou em parte de um conjunto. A cada passo dado, o tempo parecia esticar-se. Enquanto as meninas estavam na escola, o foco estava ali, mas as desconfianças de Tiago aumentavam. Ele começou a me fazer perguntas sobre o que eu fazia durante o dia e com quem estava. Não queria levantar suspeitas. Mais tarde, decidi que precisava dessas gravações. Fiz questão de colocar o aplicativo no modo de gravação sempre que ele estivesse em casa. Um plano silencioso estava sendo montado. Ele achava que eu não sabia, mas as atrapalhações eram mais do que eu poderia aguentar. Meses de silêncio se transformaram em um mar de palavras. E um desses dias, enquanto Tiago estava no banho, percebi que precisava reunir tudo. Fui até o meu próprio celular e organizei as capturas de tela das mensagens da mulher. Cada uma delas se tornava mais reveladora. Meu coração acelerou quando percebi que mantinha um arquivo que poderia se tornar a chave de tudo. O pensamento de confrontá-lo com aquilo se tornou uma certeza. As noites passaram assim, em cabine de segredos. Fui me tornando a guardiã das informações, quase uma conta que já estava com a fatura acumulada. Aquele aviso contrastava perfeitamente com o que estava sentindo, e a raiva começou a ferver novamente. Como Tiago poderia estar tão despreocupado enquanto ignorava nossas obrigações? A insegurança estava ali, esperando para ser capturada. Decidi entrar no site do banco e ver os extratos que Tiago mantinha em segredo. Havia movimentações e pagamentos que eu não reconhecia. Quando me dei conta do que estava vendo, me senti num turbilhão. Provas suficientes, e eu precisava urgentemente fazer algo a respeito. Mais uma vez procurei refúgio nos documentos que havia reunido, olhando fixamente para cada palavra. Toda essa energia estava prestes a ser canalizada, mas algo no ar começou a mudar. Um grito da Lara me trouxe de volta à realidade. Corri para ver o que havia acontecido e percebi que algo estava errado. Tiago havia voltado abruptamente e estava olhando para mim com um ar curioso. Ele falou: "O que você está fazendo, Tan?" O que eu poderia responder? Tentei manter a calma, mas meu corpo denunciava. Olhei para ele e disse: "Só revisando algumas contas. Você sabe como são essas coisas." E enquanto ele assentia, só consegui pensar. Tudo estava se complicando, e se eu não tivesse cuidado, poderia ter minha verdade ameaçada. Um novo obstáculo podia estar à vista, e a urgência crescia dentro de mim. O que farei se descobrir que ele desconfiava de mim? A tensão no meu coração aumentou. A última coisa que eu queria era ser descoberta. Mas agora não tinha outra opção a não ser seguir em frente. A situação estava se apertando. Eu estava à beira do abismo, sem saber se tinha a coragem necessária para dar o próximo passo. Acordei com o coração acelerado, a mente um turbilhão de pensamentos. Era o dia. Finalmente, o momento que eu vi esperando. Estava marcada a reunião da família toda. Um almoço que prometia ser animado, mas para mim era o palco perfeito. Eu precisava de um tempo para me preparar. Esperei a mistura ficar homogênea. Era tudo o que restava que ainda me conectava àquela mulher que eu era antes de toda essa confusão. A tia do Tiago, sempre tão cheia de energia e que adorava fazer perguntas, era de certa forma a cereja do bolo daquela manhã. Precisava do apoio dela e de quem estivesse presente. Mas mais do que os outros, eu precisava de coragem. Uma coragem que estava começando a encontrar nas páginas que escrevi sobre toda a situação.
Quando as meninas acordaram, trouxe um sorriso leve para o meu rosto. Elas estavam ali, garotinhas incrivelmente felizes, completamente alheias à tempestade que estava se formando dentro de mim. Mesmo assim, eu não queria que elas sentissem meu nervosismo, então me concentrei em fazer daquele dia um dia normal, dentro do possível. Só estava um pouco mais tensa do que de costume. Um fio invisível me ligando ao que estava prestes a acontecer. O tempo foi passando e, enquanto a mesa era posta, uma sensação de antecipação come. O Tiago chegou e me lançou um olhar, mas seu sorriso não cativou mais como antes. Ele parecia tão despreocupado, e isso só intensificou meu receio. Finalmente a ira começou a borbulhar debaixo da minha pele. Os comentários sobre o almoço começaram a rolar. Risadas e histórias do passado, de quando éramos mais jovens. A mesa estava cheia, mas a tensão entre mim e Tiago se instigava. Enquanto alguns membros falavam, o ambiente estava se armando, como uma panela de pressão prestes a explodir. Quase poderia ouvir o zumbido da expectativa. O clímax se aproximava. Carregada de coragem, peguei a taça de vinho. Bati delicadamente para que todos prestassem atenção. O som ecoou pela sala e eu me preparei para o que estava por vir. Mesmo que meu coração estivesse batendo descontroladamente, eu precisava sorrir. Uma força estranha brotou de mim e eu comecei a falar. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Este é um momento importante para mim. As olhadas curiosas nas faces. Recentemente, algo me chamou a atenção. Algo que afeta nossa relação, nossa família. As palavras flutuavam como nuvens pesadas, e eu sabia que não havia volta agora. Olhei diretamente para Tiago, meus olhos fixos nos dele, para fornecer um toque de firmeza. Eu descobri que Tiago tem se comunicado com outra mulher. E não é só isso. Ela rangiu, tacando lá em casa papéis na mesa. Mensagens, extratos. Tenho tudo aqui. A expressão dele se transformou em confusão. O silêncio que ocorreu foi quase palpável. As reações de choque começaram a preencher o espaço. O quê? Estourou meu cunhado, enquanto a tia de Tiago cobria a boca, surpresa. Os olhares alternavam-se entre mim e ele. As conversas diminuíram para sussurros nervosos. E eu continuei. Não tenho certeza de quão longe isso foi, mas eu tenho provas. Tirei o meu celular do bolso e mostrei as mensagens que havia encontrado. Era só o começo. O zumbido se tornou um burburinho. E eu segui impiedosa. Olhem! Levantei a voz. Tiago, você realmente acha que eu não saberia? Que os outros não notariam? A sua própria família? O rosto dele se contraiu, visivelmente em choque. Ele tentava encontrar palavras, mas estava atordoado. Clarice, ignorando-o, mostrei os documentos, expondo cada um deles, um após o outro. Esses extratos com datas, essas mensagens reveladoras. Você achou que poderia me enganar? Cada palavra carregava o peso de toda a dor que eu acumulei. E eu não ia parar agora. Eu vejo quem você realmente é e agora todos vocês também. Foi um divisor de águas. As reações começaram a surgir como um incêndio. Pessoas murmurando, chacoalhando a cabeça. Os olhares de desapontamento se fixaram nele, e a incredulidade dominou a sala. Todos, menos Tiago, conservavam um semblante de choque que se alternava em solidariedade. Ele tentava se defender, mas suas palavras eram confusas, sem sentido. Isso não é o que você pensa, disse ele, mas a sua voz não tinha o peso que costumava ter. Havia uma fissura visível. A atmosfera estava elétrica. O mundo parou ao nosso redor, mas tudo na sala pulsava com energia e reprovação. Você não pode fazer isso, Clarice. Ele gesticulou, implorando. Você não tem ideia do que está falando. O tom de desespero soou na voz dele, mas foi recebido com olhares de desaprovação. As pessoas começaram a murmurar entre si, alguns cochichando sobre como o Tiago não era mais o que se lembrava. E aquela mulher, que não conhecia, surgiu na minha mente como uma força invisível. Um peso injusto contra o lar que construí. Minhas filhas, meu lar, mas agora a ave. Estrondoso,
Confrontador, encantador. Eu tinha a verdade ao meu lado. Voltei meu olhar para o grupo e cheguei mais perto, a voz firme. Hoje se encerra essa ilusão. Temos um futuro para construir com verdade e não com mentiras. As pessoas começaram a aplaudir, um aval de apoio que crescia. Algumas lágrimas foram enxugadas. Uma empatia silenciosa na sala. Eu vi apoio, vi a força. Revelei minha vulnerabilidade, mas também meu empoderamento. E Tiago, você pode continuar fugindo. Mas não para sempre. Isso não é apenas meu, isso é nosso. As consequências estavam no ar, pairando como uma nuvem à espera da chuva. Ele tentou se justificar, mas a multidão não permitiu que sua voz se elevasse. Eu havia capturado algo maior, algo essencial. A verdade havia saído para o mundo, e agora era apenas questão de tempo. O clima daquela tarde era uma tempestade que não tolhia mais meu ser. Eu introduzira uma nova ordem, onde ele estava à parte, onde o jogo mudara. A pergunta que percorria minha mente era: quão longe ele estava disposto a ir para encobrir a sua própria mentira? Isso ainda não terminou, mas a luz parecia mais clara agora. Se a verdade poderia lançar sombras, também trazia esperanças. Os olhares de solidariedade ao meu redor deixavam tudo ainda mais intenso. O suporte de quem eu não esperava se mostrou inegável, como se uma rede invisível me sustentasse. Talvez eu tivesse mais batalhas a enfrentar, afinal. Um novo conflito se avizinhar, enquanto Tiago tentava recompor sua vida despedaçada. Num piscar de olhos, eu sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E, acima de tudo, percebi que eu não estava sozinha. O que mais o futuro teria a oferecer? Uma nova revelação estava prestes a surgir. E, quem sabe, mais verdades ainda seriam expostas. A dor existiria apenas se eu permitisse, e agora não permitiria mais nada. Aquele momento parecia estar parado. Olhei para Tiago e havia um misto de confusão e raiva. As reações começaram a se espalhar pela sala. Minha tia, que sempre me apoiou, estava com a boca aberta, chocada. O meu cunhado balançava a cabeça, olhando para Tiago com desapontamento. Eu podia ver a compaixão e a preocupação nos rostos dos presentes. As reações variavam de surpresas constrangidas a murmúrios de reprovação. E você acha que poderia fazer isso sem consequências? Eu retorquindo, tentando manter a voz firme. Achou que ninguém perceberia? As sobrancelhas de Tiago se ergueram em um misto de descrença e raiva. Você não pode simplesmente jogar isso na minha cara assim. Não é o que parece. Ele começava a se mover, mas alguns familiares o contiveram. Podia sentir a tensão no ar, como se todos sentissem que uma tempestade estava prestes a eclodir. Eu não deixei que ele terminasse. Não é o que parece? Eu vi suas mensagens, Tiago. Eu não sou cega, sabe disso. As palavras saíram de mim com um peso que eu não sabia que carregava. Aliviar um peso daqueles era libertador. Nesse momento percebi que não estava sozinha. Um apoio silencioso crescia ao meu redor. Olhei para as meninas que permaneciam perto de mim. Suas pequenas mãos agarrou as minhas. O olhar de Júlia, cheio de inocência, me encheu de força. Lara olhava para mim com confiança, como se dissesse: "Você está certa, mamãe." No entanto, uma onda de insegurança ainda ameaçava me engolir. O que seria deles agora? O que isso significava para o nosso futuro? E a casa, nossa casa, se tornaria apenas um amontoado de memórias manchadas? A pressão em meu peito não me deixava esquecer que a jornada estava apenas começando. Com o Tiago agora cercado pela família, os murmúrios tornaram-se cada vez mais altos. A tia de Tiago começou a falar, a voz trêmula. "Nós confiamos em você, Tiago. O que mais você esconde? O que aconteceu com aquele garoto que conhecemos?" A frustração em seu tom se misturava com um olhar de desapontamento. "Esse não é o Té." "Você realmente fez isso? Com a Clarice? Com suas filhas?" Olhei para ele, uma sensação estranha me envolvia. A possibilidade de que aquele fardo estivesse sendo partilhado era um tanto revigorante. Enquanto os outros falavam,
Eu deixei que um sorriso contido brotasse em mim. Uma parte de mim estava se sentindo leve. Eu havia vencido. Havia exposto a verdade que ele tentava manter escondida, e isso, de algum modo, me trouxe um alívio. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação reinava. Tiago estava começando a se defender, tentando mudar a narrativa. Estava se esforçando para desviar as atenções, mas as palavras saíam trêmulas, mal conectadas. Clarice, isso é tudo uma falta de respeito. Eu não, ele começou, mas a força das minhas palavras ainda ecoava pela sala. E eu precisava de um instante de paz. Senti o cansaço tomando conta do meu corpo. Olhei para as meninas. Elas continuavam ignorando as conversas em volta e mergulhadas em seus próprios mundos. Um suspiro de alívio. Elas estavam bem, pelo menos por enquanto. Mas o que aconteceria quando tudo voltasse ao normal? A confraternização seguia em meio a murmúrios e comentários. Podia perceber os olhares de quem se afastava. A vizinha que sempre almoçava conosco agora parecia evitar o olhar. Amigas, familiares, começaram a murmurar sobre o que tinha rolado. A sensação de isolamento me atingia de novo. Mas eu tinha que me manter firme e não permitir que esse momento me derrubasse. O apoio dos meus próximos estava ali. Mas os outros, bem, a vida seguiria. Com o correr da conversa, a reputação de Tiago começou a se esfacelar como vidro quebrado. Meu irmão mais novo fez um comentário afiado. Inacreditável, cara! Você vai continuar se escondendo atrás da sua irresponsabilidade? As palavras eram como punhos, e a desaprovação cresceu na sala. Eu forcei um sorriso, descobrindo um ponto. O orgulho, no entanto, era misto de alívio e um medo cortante. O que viria a seguir? Dentro de mim, uma pequena voz ecoava. Isso não acabou. Isso ainda está apenas começando. A próxima fase da luta será mais difícil. Que mais encontraria pelo caminho? Após expô-lo, a curiosidade cobria todo o meu ser. Ele não poderia simplesmente se safar. As conversas continuavam, mas não conseguia ouvir muito. Estava perdida em meus pensamentos, observando a onda crescente de reações ao redor. Os olhares pressionavam Tiago como uma tempestade. Eu queria vencer, mas o custo parecia imensurável. E a cada olhar voltado a mim, a cada gesto de decepção que via aparecendo ao redor dele, eu me sentia um misto de emoções que me derrubava. Há quanto tempo não me sentia assim? Eu queria ir embora daquele lugar. Largaria tudo e fugiria, se pudesse. Mas, teoricamente, o plano era continuar firme, não sair até que tudo se resolvesse. Em meio à confusão, minha amiga Carla surgiu. Ela estava ali. Seu olhar enviava uma onda de apoio silencioso. Ela se aproximou, segurou meu braço e sussurrou. Você foi incrível, Clarice. Estou aqui. Você não está sozinha. Eu inalei fundo, buscando forças dentro de mim, e sorri. Obrigada. Isso significa muito. Olhando para os filhos, vi esperança nas pequenas coisas. O riso de Lara ecoava por... O que viria a seguir? Assim que o almoço chegou ao fim, a tensão parecia mais leve, mas a tristeza ainda estava ali, uma sombra que pairava. As conversas foram murchando, podendo ouvir sussurros de discussões entre amigos e familiares, trocas de olhares críticos, e isso me deixava em cima da cerca. Antes de sair, tinha que fazer uma última coisa. Decidi que era hora de me pronunciar novamente. Juntei todos os meus pensamentos e fui até Tiago, que parecia desmoronar no canto da sala. Você realmente não pensou nas meninas? Elas precisam de um pai presente e você precisa decidir que tipo de homem quer ser. Ele me olhou como se estivesse perdido, e isso fez meu coração apertar. O que eu poderia fazer? Ele não parecia mais saber quem era. Essa frustrante sensação de impotência me fez sentir mais aliviada. O que eu tinha na palma da minha mão era a verdade. Mesmo que tivesse que enfrentar grandes consequências, eu tinha mais força agora. Eu não estaria mais atrás daqui. Uma nova fase estava chegando. As coisas começaram a se limpar, como um novo horizonte surgindo. Mas e Tiago? O que seria dele agora? As interrogações permaneciam. Peguei o celular
e decidi que era o momento certo de entrar em contato com o advogado novamente. Mais perguntas surgiram. As mudanças seriam grandes e eu precisava me preparar. Uma conversa se avizinhava. O futuro estava incerto, mas era necessário ter coragem para enfrentar o desconhecido. O sol estava a se pôr lá fora. Uma luz mais clara começava a se organizar, mas o que viria a seguir? O susto do que aconteceu estava longe de acabar. Olhei para as meninas enquanto elas riam e brincavam, sem ideia do que estava por vir. Uma nova fase que talvez nos esperasse. Uma tempestade estava se formando em mim, e romarias novas teriam que surgir. Preparei-me para qualquer coisa. O que Tiago faria agora? Estava à beira da descoberta. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha. Era como se a casa estivesse mais leve. As palavras do confronto ainda ecoavam na minha cabeça, mas havia uma nova determinação no ar. Eu precisava começar de novo. Afinal, a vida havia mudado, e eu também. Enquanto as meninas dormiam, peguei papel e caneta. Fui para a cozinha, fiz café e escrevi um plano. Primeiro, precisava encontrar trabalho. Era hora de voltar a fazer algo por mim mesma. Olhei para a sala onde costumava ter meu ateliê de arte. As pinturas estavam empilhadas em um canto, repletas de lembranças. Tinha sonhos engavetados ali, sempre deixados de lado por causa da rotina, da vida que tinha construído com Tiago. Deixei o papel de lado e fui até as telas. Corri a mão nas tintas e pensei, vou me reconectar com meu eu criativo. Após as meninas acordarem, eufóricas para mais um dia, eu estava cheia de um entusiasmo novo. Hoje, mãe vai trabalhar, disse com um sorriso, e elas. O dia teria de ser sobre eu começar uma nova jornada. O plano era simples, me inscrever em algumas vagas e, na sequência, buscar um espaço para expor minhas obras. As semanas seguintes foram uma mistura de ansiedade e descoberta. Enviava currículos e buscava empregos em lojas de artesanato. Até assisti alguns vídeos sobre marketing digital, atraindo a ideia de como poderia vender minhas pinturas online. Cada passo era revisitado como um ritual, um jeito de reafirmar que estava mudando. Eu precisava ensejar novas conexões, e logo percebi como esses pequenos passos me faziam sentir mais forte. Uma tarde decidi visitar uma pequena loja de decoração na cidade. Não sabia exatamente o que eu queria, mas ao entrar lá, sentia que as paredes estavam cobertas com sonhos ainda não realizados. A dona, uma mulher mais velha com cabelos grisalhos e um sorriso gentil, me ouviu falar sobre minhas pinturas. Ela me sugeriu expor uma ou duas em sua loja. Meu coração disparou de emoção. Uma UPO. Eu marquei a exposição de minhas obras na loja local para o mês seguinte. Era uma pressão, mas um tipo bom. Uma pressão que me fazia sentir viva. Iria conseguir, e a verdade é que eu não estava apenas pintando para mim, mas para minhas meninas, para mostrar que podiam seguir seus sonhos sem medo. Continuei a desenhar e a trabalhar nas telas. As crianças crescendo, brincando, alegremente distraídas com suas próprias atividades. Ao mesmo tempo, eu estava reservando um tempo para mim. Fui me reconectando com partes de mim que havia esquecido. Partes que estavam ali, mas tremendamente apagadas. Captei tanta energia e entusiasmo, e isso se reverberava não apenas em mim, mas nas meninas. Elas começaram a pintar também. Era lindo vê-las mergulhadas nas cores, criando suas pequenas obras-primas. As risadas ecoavam, e a casa que antes estava repleta de segredos e tristeza ganhava vida novamente. Com cada pincelada, as memórias ruins começaram a se dissolver. Um dia, enquanto empacotava, escrevi rapidamente de volta. O contato com ela havia sido num momento de vulnerabilidade, mas agora era sob força. Nos encontramos em uma cafeteria local e a conversa fluiu. Fiquei tão feliz em saber que você exporá suas obras. É incrível, disse ela, levando um gole do café. Meu peito encheu-se de um calor positivo. A conversa continuou e, ao falarmos de nossas vidas, percebi a força que tinha dentro de mim. Não era só sobre os meus sonhos, mas sobre o que eu poderia inspirar nos outros. A mulher que uma vez me perguntei se conseguiria voltar a ser era agora uma realidade.
O que eu tinha eram novas histórias para contar, novas pinceladas para criar. O apoio de Carla se transformou em mais que amizade. Eu a incentivei a também reconstruir seu sonho, recuperar o que havia sido esquecido. Começamos a brincar com a ideia de organizar um mini evento de arte local para mulheres. Um espaço que não só unisse arte, mas também conversa sobre superação. Cada mulher começamos a buscar oficinas de arte para organizar. E em cada passo do processo, cada detalhe do evento, minhas crianças eram sempre uma parte. As meninas começaram a ajudá-la a pintar cartazes. O olhar delas, ao ver um amigo seu contentes, me fazia acreditar que essa era a verdadeira essência dos sonhos. E quando chegou o dia da exposição, o café estava repleto de mulheres incríveis, todas empoderadas, todas ansiosas para compartilhar. A energia do espaço ficou densa. Eram histórias contadas através das pinturas, e eu estava no centro disso tudo. No final da noite, enquanto eu observava conversas, risos e lágrimas, senti uma onda de conforto. Não era só a minha história, era a história de todas. Eu estava construindo o meu caminho, e ao fazê-lo, mostrava a outras mulheres que elas também podiam. A cada palavra sussurrada, uma nova vida começava a se formar. No entanto, conforme me virava para ir embora, percebi que recebia uma mensagem no celular. Aquele nome familiar apareceu. Ele não estava em nossa vida há semanas e agora queria se conectar novamente. Meu coração disparou. Os sentimentos se misturaram. Raiva, frustração, mas também um tipo de curiosidade. O que ele queria agora? Era o momento exato. Senti que essa comunicação poderia mudar o rumo do que eu tinha construído. Como reagiria? A dúvida se instalou, mas a força dos meus passos dados nos últimos dias ecoou dentro de mim. O que quer que fosse, eu estava pronta para o que estava por vir. Uma nova vitória, uma nova revelação. O mundo continuaria girando ao meu redor, enquanto eu permanecia firme em minha evolução. E enquanto eu preparava as respostas, percebi que a jornada estava longe de terminar. Os meses passaram desde aquele dia fatídico em que expus a verdade. Olhando para trás, posso dizer que esse momento foi o divisor de águas da minha vida. A dor e a angústia, que pareciam tão pesadas, se transformaram em um impulso para recomeçar. Hoje, enquanto me sento na varanda, sinto eu nunca havia me sentido tão conectada a tantas pessoas. Foi como se finalmente uma comunidade se formasse ao meu redor. Com cada risada e cada relato, sentia que estava não apenas reconstituindo a mim mesma, mas unindo outras mulheres em suas próprias jornadas. Meu ateliê em casa agora está repleto de cores vibrantes. As paredes são como um testemunho da minha trajetória. Pinturas que falam de dor, de amor, de liberdade e de coragem. Um dos meus quadros, em particular, se tornou um símbolo. É uma mulher que se ergue entre as sombras, seus braços abertos para o sol. Eu a batizei de Renascer. O título ressoa com o que eu tenho vivido. Sinto que ao criar arte, estou também permitindo que outras mulheres reconheçam seus próprios renascimentos. As meninas estão crescendo, e elas vibram ao ver a mamãe realizando seus sonhos. Elas começaram a se interessar por arte e, ocasionalmente, vêm me ajudar a pintar, sorrindo e inventando histórias, enquanto fazem. Uma vez, Júlia disse: "Sabe, aquele sistema que une todos nós, fazendo com que os artistas se inspirem uns aos outros. Cada dia eu aprendo mais e me conecto com pessoas incríveis que cultivam a mesma paixão que eu." E Tiago? A relação complicada que tínhamos se esfacelou em um silêncio respeitoso. Ele agora é uma parte distante da minha história. Em algumas conversas casuais, sinto que ele está tentando se reerguer também. Mas eu não preciso mais da sua validação. Eles imploraram por uma segunda chance, mas eu sabia que estaria apenas me enganando. O amor próprio venceu. Passei a acreditar que mereço mais, muito mais, e isso me faz sorrir. Fiz novas amizades que aqueceram meu coração. Mulheres que estavam nas mesmas situações me procuraram. Uma delas, Ana, tornou-se uma amiga querida.
Ao nos reunirmos, partilhamos nossas falhas, nossos medos e, mais importante, nossas esperanças. Criamos um círculo de apoio. Nós trocamos risos e lágrimas. É reconfortante saber que você não está sozinha nessa. Uma tarde, enquanto tomávamos café, Ana disse: Clarice, você precisa contar sua história. Isso pode ajudar outras mulheres a verem que a mudança é possível. Fiquei pensando e, a partir daí, decidi criar um blog, uma plataforma onde eu possa compartilhar reflexões, criar um espaço seguro para desabafos e colonizar minha arte. Os primeiros textos foram lançados e as respostas foram emocionantes. Mulheres começaram a se identificar, a compartilhar suas experiências, e assim formamos uma rede ainda maior. Eu aprendi muito sobre mim mesma nesse percurso. Nunca pensei que conseguiria falar sobre minhas dores de forma tão aberta. A vulnerabilidade, que a princípio parecia um fardo, se transformou em força. Todos esses momentos de incerteza se juntaram em uma sinfonia de alto valor. A cada vez que uma mulher interage com minha história, ela profunda e sinceramente me lembra que todas nós podemos renascer, não importa a situação. O meu objetivo agora é claro. Quero ser uma voz par. Estar aqui, vivendo essa nova fase, é uma vitória a ser celebrada. Cada dia uma página em branco, e agora estou pronta para escrever meu próprio destino. Tudo isso me trouxe uma compreensão importante. Nunca é tarde para recomeçar. Mulheres acima de 30 anos precisam saber que não só é possível, mas necessário, buscar a felicidade plena em qualquer fase da vida. Essa jornada, todas as dificuldades e conquistas que passei, formam um exemplo vivo de que cada uma de nós possui uma força indescritível. Uma frase sempre ressoará em minha mente: a vida é sobre se reinventar e nunca se deixar definir por outrem. Às vezes é preciso um empurrão ou um sacode real para que possamos ver o que está diante de nós. Eu sou a prova de que, mesmo após os maiores desafios, podemos florescer e brilhar. Olhando para frente, a liberdade está ao meu alcance e agora estou preparada para agarrá-la com todas as minhas forças. Se você teve uma experiência como a minha ou precisa de inspiração,